Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos relembrar os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras que possuem 3 dimensões, ou seja, figuras tridimensionais. Possuem altura, largura e comprimento. São sólidos geométricos: o cone, a esfera, o bloco retangular, o cilindro, a pirâmide e o cubo. Estão lembrados? Para realizar as atividades de hoje, é importante que você abra o caderno de atividades, aquele mais fininho, na página 41, ok? Vamos acompanhar comigo a explicação. Questão número 5. Ao olhar ao redor, vemos objetos, embalagens ou até mesmo construções que se parecem com alguns objetos geométricos que conhecemos. Observe estes exemplos. Então, aí na página 41, nós temos algumas construções que lembram, que se assemelham a sólidos geométricos. Observe que cada imagem possui um número, ok? Então, vamos lá. A primeira imagem, você consegue identificar com qual sólido geométrico ela se assemelha? Uma pirâmide, não é mesmo? Aqui ao lado, um cilindro. Aqui embaixo, um cone. Essas construções, blocos retangulares. E aqui, a esfera. Página 42, letra A. Escreva nos quadradinhos abaixo o número de cada uma das construções apresentadas na página anterior que se pareça com os sólidos geométricos. Então, você vai precisar voltar à página anterior, observar aquele numeral que tem embaixo de cada construção e completar os quadradinhos aí, tá joia? Letra B. Escreva o nome dos sólidos abaixo de cada representação. Então, você vai precisar escrever embaixo de cada sólido geométrico o nome desse sólido. Se é um cubo, se é uma esfera, se é um cone, tá joia? Número 6. Procure imagens de objetos do dia a dia que lembrem sólidos geométricos e colhe-as no espaço a seguir, no grupo correspondente. Você deverá colar ou desenhar 5 figuras em cada grupo. Então, o primeiro grupo são os poliedros. Você vai recortar e colar ou desenhar objetos do dia a dia que lembrem sólidos geométricos que pertencem ao grupo dos poliedros. Lembrando que poliedros são os sólidos que não rolam com facilidade, ok? Cubo, bloco retangular, tá joia? Exemplos de figuras. Cubo mágico, caixa, tijolo, caixa de leite, ok? E no grupo do lado, corpos arredondados, que são figuras que rolam com facilidade, são os sólidos que rolam com facilidade, tá? Então, alguns exemplos: bola, globo terrestre, xícara, lata, ok? Página 43, número 7. Todo poliedro tem vértices, faces e arestas. Em cada um dos poliedros a seguir, com 3 cores diferentes de lápis, pinte uma face, trace com a régua uma aresta e destaque um vértice. Então, nas 3 imagens, você vai precisar pintar uma face, traçar a aresta e destacar o vértice de todos os sólidos geométricos que estão aí, ok? Vamos relembrar o que é cada um desses itens? Vamos lá. Aqui eu tenho um sólido geométrico, o bloco retangular. Vamos lembrar o que são faces, arestas e vértices? Vamos lá. Faces são as superfícies, são os lados do meu sólido geométrico. Aresta é onde acontece o encontro dessas faces, tá joia? E vértices são as pontas, onde as arestas se encontram, ok? Letra A. A imagem a seguir representa um boneco feito com embalagens. Observe atentamente cada uma delas e numere-as de acordo com a planificação
correspondente. Então, agora você vai precisar observar a imagem do boneco e você vai colocar os números que possuem aqui na lateral, 1, 2, 3, aqui embaixo, ok? Quais dessas planificações correspondem à parte da cabeça? Vai colocar o número 1. Qual corresponde à parte do corpo? Vai colocar o número 2. E qual corresponde à parte das perninhas? Vai colocar o número 3. Tá joia? Vamos continuar. Letra B. Cada parte do boneco foi construída montando os moldes planificados, que lembram os sólidos cilindro, cubo e bloco retangular, ok? Então, a gente vai completar as informações pensando nas características desses sólidos. Primeira bolinha. As faces do cubo têm forma, e aí? As laterais de um cubo, que forma elas possuem? São arredondadas? São retangulares? São quadradas? Próxima bolinha. O bloco retangular tem faces na forma, ok? Terceira bolinha. As pernas do boneco lembram um. Então, qual sólido geométrico lembra as pernas do boneco? É um cone, um cilindro, um bloco retangular? Página 44, número 8. Deu a louca nos monstrinhos. Antes de dormir, Letícia fez a tarefa de matemática. Quando acordou, viu que as continhas e os resultados estavam todos espalhados. Estes monstrinhos estão com cara de suspeitos, vocês não acham? Resolva as operações. Depois, recorte do material de apoio e cole o monstrinho, colocando no lugar o resultado correto. Então, nessa página, você vai precisar resolver as continhas de baixo, ok? No final da página. E aí, toda vez que você encontrar um resultado, você vai lá no material de apoio, vai retirar esses monstrinhos e vai colar em cada retângulo desse aí qual monstrinho apresenta o resultado da continha. Se por acaso você fez a continha, resolveu e não encontrou o bichinho com o resultado, significa que você precisa fazer novamente essa continha, tá bom? Que você não acertou o resultado. Próxima página. Número 9, página 45. Letícia pegou esse monstrinho apagando alguns algarismos de sua tarefa. Resolva as operações e preencha-as com os algarismos que estão faltando. Então, agora você vai precisar observar as operações e completar com os números que estão faltando, os números que o monstrinho apagou, ok? Alguns números são no resultado, outros não, outros são na própria continha, tá joia? Número 10. A professora passou uma tarefa para os alunos. Eles resolveram a mesma operação de formas diferentes. Verifique se há erro, corrija e explique o que houve na solução de cada um. Então, a professora passou uma continha para Juliano, Marilda e Mônica. A mesma continha, só que cada uma das crianças resolveu essa continha de maneira diferente. Então, embaixo, em cada linha, você vai escrever o que essas crianças fizeram de errado. Apenas uma acertou o resultado. Você vai precisar identificar qual criança acertou e colocar lá embaixo. Fez corretamente, ok? Próxima página. Página 46, número 11. Você já brincou de cruzadinha? Nesta cruzadinha, você deve resolver as operações e escrever os resultados nas linhas indicadas pelas letras. Escreva um algarismo em cada quadradinho. Perceba que as linhas se cruzam e que ao preencher uma linha você descobre algum algarismo de outra linha. Agora é com você. Veja, nesta cruzadinha, as letras em laranja indicam as subtrações, ou seja, as continhas de menos.
nas linhas verticais. Vertical, galerinha, é uma posição em pé, ok? As letras em verde indicam as adições, continhas de mais, nas linhas horizontais. Horizontais são as que estão deitadas, tá joia? Então, você vai precisar resolver as continhas, ok? E aí, depois que você descobrir o resultado, você vai preencher a cruzadinha, tá? Tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade nisso, tá joia? Na página 47, nós vamos falar sobre medidas. Número 1. Tatiana está esperando o terceiro filho. Ela precisa de sua ajuda para anotar na tabela a seguir todas as medidas do quarto, do bebê e dos móveis. Letra A. Localize as medidas na imagem e anote-as na tabela. Então, você vai precisar observar o desenho do quarto do bebê, observar as medidas de cada item e anotar na tabela ao lado de cada um, ok? Letra B. Comparando o comprimento da prateleira e do berço, marque com X no objeto que tem a maior medida. Então, você vai observar a medida do berço e da prateleira e marcar com X qual deles tem a maior medida. Letra C. Os 3 quadros são iguais. Cada um tem 30 centímetros de lado. Observe a distância entre eles indicada em vermelho e pinte o retângulo que corresponde à medida em centímetros representada em verde. Então, aí nós temos 3 quadros. Cada quadro possui 30 centímetros. 30 mais 30 mais 30. Entre eles, nós temos 2 espaços de 5 centímetros. 5 com mais 5, 10 centímetros, não é mesmo? Então, eu quero o total dessa medida. 30 mais 30 mais 30 mais 10. Então, você vai pintar aí qual desses retângulos apresenta esse valor total da medida. Se são 120 centímetros, 90, 100, 30 ou 60 centímetros, ok? Página 48, letra D. Tatiana quer saber quantos centímetros sobram na parede ao lado da cômoda para ela colocar um cesto de lixo. Então, a gente precisa observar lá na outra imagem que a parede tem 180 centímetros. Eu preciso saber quanto sobra, ok? Lembrando que a porta do armário tem 40 centímetros e a cômoda tem 100 centímetros. Então, 100 com 40, 140, não é mesmo? 140. Para chegar até 180, que é a medida da porta, quantos centímetros sobraram? Bolinha. Sobram quantos centímetros do comprimento da parede? Pinte a resposta correta. E aí, quantos centímetros sobram? 10, 20, 40 ou 60?